Hello, hello, good evening, good evening. Seja muito bem-vindo ao dia 1º de fevereiro. Tandã! A propósito, para algumas pessoas eu estou desejando um feliz 2020, né? Porque muita gente que dizia que 2019 acabava e o mês de janeiro não acabava, né? Esse será conhecido como o dia que o Instagram ficou em inglês. O dia que eu não entendo muito de pop coreano não, mas parece que é o BTS, né, que vai lançar um disco em inglês e tal, e o pessoal falando inglês foi a maior discussão. E sobre inglês também parece que teve um tweet aí de uma pessoa com a rainha e chamou de Queen, e muita gente tava dizendo que precisava trabalhar o inglês, enfim. Enfim, tô tentando aqui se ela vingar, aí eu consigo ainda pelo menos dar um alô por aqui, né? Caso não consiga, aí foi triste. A priori, vou dizer logo qual foi o erro que esteve presente na live inteira, na última live. Foi o quê? Foi o fone de ouvido. Se você for lá, provavelmente a reprise, eu estou o tempo todo com o fio dentro da camisa, ou seja, ele não estava conectado ao celular. Tandã. Então, eu tô aqui sem tempo e tal, só para manter o contato mesmo, mas vou aproveitar e fazer como se fosse uma retrospectiva do que a gente publicou no feed do meu clube do inglês, alright? Então, eu vou olhar para cá porque é por aqui que tá a tela do computador. É que a gente, na publicação tem os meios de transporte mais comuns, né? Tem quais? Tem bicycle, que é a bicicleta, motorcycle, que é a moto, ship, que é navio, car, que é carro, bus, que é ônibus, boat, que é barco, airplane, que é avião, train, que é trem, subway, que é metrô, e foot, por que não, que é o pé. Então, como você sabe, cada post tem, né, a apresentação do tema, tem uma outra parte que é o conteúdo e depois fecha com um videozinho de 1 minuto sobre esse assunto explicado, certo? Também os vídeos vão para o YouTube. Primeiro, o vídeo ele é postado no YouTube e aí depois ele é postado no Instagram, mas primeiro um dia no YouTube, depois outro dia no Instagram e depois disso ele vai para o Facebook. O Naldinho, hello, Naldinho, Christian, seja bem-vindo. Então, o conteúdo aqui primeiro, se for esses do inglês em 1 minuto, beleza? Porque a live, por exemplo, primeiro, ela é feita no Instagram. Se eu vejo que vai valer a pena para a pessoa ir atrás depois, aí depois vai para o YouTube. Aí depois é que vai para o Facebook. Pois é, no Facebook, uma coisa que a gente usava muito era o grupo que tinha lá, que era um grupo bem forte. As lives, inclusive, normalmente eram feitas no grupo do meu clube do inglês. E, enfim, assim, muita gente não está usando mais o Facebook, né? O próprio grupo lá tá um pouquinho mais frio e tal. É natural, é coisa de tempo. Eu gostaria muito de poder continuar usando o grupo como um hub, né? Como um ponto de encontro aí de estudantes, de professores, de gringos. É um negócio que por muito tempo funcionou. Não sei se tem como a gente reativar o grupo. Se você tiver interesse, né, de a gente poder continuar compartilhando conteúdo por lá, você
uma zona de engajamento pra gente, né? A intenção é ser um clube do inglês. E é pra isso. Inclusive, se você não tem mais conta no Facebook, você pode pensar em fazer uma conta pra isso, se você achar que vale a pena. Pronto. Esse foi o assunto de hoje, que foi dos transportes em inglês. A gente viu também. Esse acabou tendo uma repercussão maior do que eu imaginava, talvez nem tanto nos comentários, mas que foi bem comentado em off, assim, até no Facebook teve gente compartilhando, gostando da dica. E a diferença entre house e home. House e home. House, estou falando da casa, a construção. E home é a casa no sentido de lar. Tadã! Simples, né? Aí um exemplo aqui, ó. The White House, a Casa Branca. Eu digo The White House e não The White Home, porque eu estou me referindo à edificação. Estou me referindo à parte física, né? E tem uma expressão em inglês que é home, sweet home. Lar, doce lar. Ele não está dizendo aqui, não está falando da parte física da casa, está falando você estar no seu ambiente. Ok? Outro também que acabou tendo um buzz legal. O que é buzz? Buzz é como se fosse um barulho. É very versus little. Não é bem a diferença, porque dificilmente alguém vai confundir o very com little. Porém, ambos são eles dizem intensidade, porém um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ou seja, o very ele dá uma intensidade alta. Exemplo: I am tired. Eu estou cansado. Agora, I'm very tired. Eu estou muito cansado. E se eu digo I'm a little tired, eu estou um pouco cansado, então a intensidade é baixa. Mas lembrando, sempre vai estar se referindo à intensidade e não quantidade. Hello, Laís, seja muito bem-vinda. A Laís já deu uma acenada, falei contigo, aí acenei também. Então é isso, teve o home versus house. Aí sim, meio que um disputa com o outro. Que a Laís até alguém marcou uma amiga lá na publicação, né, pra saber a diferença entre home e house. O Paulo tá aqui com a gente. Hello, Paulo. O Paulo é um piloto, esqueci qual foi a palavra que eles dizem. Eles usam uma palavra muito boa. Um piloto, como foi? Se você lembrar, você coloca aí. Aí ela está dizendo, thank you, teacher. You're welcome. A gente viu o post sobre os meios de transporte em inglês. A gente viu a diferença entre house e home. E a diferença entre very e little, que não dá para confundir, mas cada um vai para um lado, né? O Paulo está dizendo, hello, teacher, prudent. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele disse, I'm a prudent pilot. Muito bom, gostei. Que eu perguntei no post de hoje qual é o seu meio de transporte favorito para você colocar em inglês. Aí ele colocou motorcycle. E eu disse que ele é muito corajoso, porque, né, assim, eu que sou meio mole, eu tive que pegar a moto um dia desse, de carona, eu fico, ai meu Deus do céu, coração na mão. Aí ele disse, I am a prudent pilot, ou seja, eu sou um piloto prudente. Muito bom, parabéns, porque eu não sou nenhum passageiro prudente, que dirá piloto, né? A Lily, eu não sei se eu devo chamar de Lily, tem Face Lily,
mas eu não sei se chamam de Face, de Lily. Aí você me diz como prefere, tá bom? Eu vou acenar pra você aí, dar um tchauzinho aqui. Isso foi o de hoje. Aí teve o de very versus little. Teve os adjetivos, certo? Os adjetivos em inglês. Eu tô olhando pra cá porque o monitor tá virado pro lado de cá, tá bom? A Lily tá dando aceno pra mim também. Ela está sorrindo. E o que é que eu coloquei aqui? Certo. Os adjetivos em inglês têm peculiaridade. Em inglês, o que é um adjetivo? Adjetivo é a característica que você dá para alguma coisa, certo? Então, se eu sou um bom professor ou se eu sou um mau professor, os dois são qualidades diferentes. Um é uma qualidade boa, o outro é uma qualidade ruim, literalmente, né? Good é bom e bad é ruim. Agora, hot dog quer dizer o quê? Cachorro quente. Então, se eu for observar só as palavras, eu não estou dizendo que é qualquer cachorro, eu estou dizendo que o cachorro é quente. Porém, se a palavra que a gente conhece é cachorro quente, por que, uma vez que dog é cachorro, por que eu não digo dog hot? Hein? Tempo. Por que é que eu não digo dog hot? Eu hoje não vou poder ficar por muito tempo. Logo mais, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Eu só não vou poder dar muito tempo para você responder e tal. Mas é o seguinte, que em inglês, quando eu vou falar a característica de uma coisa junto dela, então essa característica vai ao lado esquerdo dessa coisa. Por exemplo, eu sou um professor de inglês, então eu digo English teacher, que a característica vem primeiro, ok? Aí, hot dog, porque primeiro vem a característica, depois vem a coisa. Por isso que eu não digo dog hot, né? É hot dog. Agora, se tiver o famoso verbo to be no meio, aí eu posso usar primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Exemplo: The dog is hot. O cachorro é quente. Então, primeiro veio a coisa, né? O substantivo. Depois veio a característica, o adjetivo. Como foi que eu consegui fazer isso? Eu coloquei o verbo to be ali no meio. Então, se tiver o verbo to be entre o substantivo e o adjetivo, aí o adjetivo normalmente vai depois. Agora, se for só o adjetivo e o substantivo juntos, primeiro vai o adjetivo, ou seja, vai a característica, depois vai a coisa em si. Vai o que a gente chama de substantivo. Alright? Tranquilo? Se tiver pergunta, se tiver comentário, pode fazer aí, tá bom? Porque, como eu disse, eu estou fazendo isso aqui rapidamente, só uma sumarizada aí na coisa. A Flávia tá aplaudindo aí. Eu nem posso te aplaudir aqui, Flávia. Mas olha, se você estiver acompanhando, vai enviando o coração aí, tá bom? Vai enviando o coração que eu vou ver que você está acompanhando. E se tiver qualquer pergunta ou qualquer comentário, pode fazer, ok? Valeu pelo coração, isso mesmo. Pode ir clicando no coração aí que eu vou ver que você está acompanhando. Teve o que mais aqui essa semana? Teve isso aqui é muito interessante. Não sei se você percebeu, mas no feed tem de Portuguese Alphabet. Tadã! Mas Cleiton, não é o meu clube do inglês? Por que é que você tem aí um assunto de português? Hein? Não faz sentido. Olha que tem.
Olha que faz sentido. Como é que isso aqui vai fazer sentido? Seguinte, nesse vídeo eu estou falando praticamente 100% em inglês, certo? Hello, Gabriel, seja bem-vindo. Se eu estou falando 100% em inglês, pode ser que algumas pessoas fiquem com medo de não entender o que está sendo dito. Aí vai ficar, esse vídeo eu não vou nem ver, porque o vídeo é todo em inglês, né? Porém, se eu estiver falando em inglês sobre algo em português, meu querido, vai ser impossível você não entender, a não ser que você não fale português. Faz sentido? Se faz sentido, coloca S de sim, para ficar mais rápido aí. Se fizer sentido, coloca S. Se não fizer sentido, coloca N. Ou faz aí a pergunta que você tem sobre isso. Beleza? Então, assim, eu já tenho alguns vídeos em inglês no canal. O Gabriel dizendo, Hi Clayton, Hi Gabriel. É Gabriel Victor. E o Joaci também. O Joaci está dizendo, tá muito baixo o volume. Eita, good evening. Good evening, Joaci. Desculpa, porque eu comecei com o fone, aí depois eu simplesmente esqueci. Minha nossa, pior que eu fiz a live todinha com fone na camisa, crente que tava no celular. Aí a Flávia tá dizendo, aqui tá bom, deve ser a conexão. Peraí, vou fazer o seguinte, deixa eu me colocar aqui, né? E aí, melhorou? Melhorou? Peraí, deixa eu fazer uma palhaçada aqui pra ver se melhora. É porque o fio também não é tão grande. Tentar fazer assim. O Paulo disse aqui tá bom também. Eita, agora tá o fio no meio. Melhorou um pouco, mas quase não dá pra lhe ouvir, meu caro professor. Peraí. Vou fazer que nem apresentador mesmo. Vou segurando aqui. Se tiver melhor assim, escreve aí. Melhor. Se tiver do mesmo jeito, então coloca um joinha pra baixo. O Joaci tá dizendo agora deu uma melhorada. Pronto, então vou falar aqui. Eu vou fingir que é um microfone, vou falar assim, tá bom? Na verdade isso é um microfone, né? Mas enfim. Então, quem foi que disse se fazia sentido? Deixa eu me ver. Esse aqui eu perdi. O Jaci disse, o Paulo falou melhor, pronto, beleza. Então, o Edma é a minha parceira lá na universidade. Tandam. Quem já assistiu a série You vai saber mais ou menos qual é a relação. Então, eu publiquei no Instagram. O Paulo tá dizendo, I said. Legal, Paulo. Então, o objetivo, primeiro assim, tem um objetivo duplo. Eu não publiquei no Instagram o vídeo, porque o vídeo ele tem mais de 1 minuto. No Instagram eu consigo colocar completo um vídeo do inglês em 1 minuto, ou uma parte do vídeo em 1 minuto. Inclusive é até bom que eu vou poder perguntar aqui em tempo real para você. Seguinte, quando tem um vídeo grande, eu coloco, né, assim, o tema, e no outro slide eu coloco como você encontra o vídeo. Mas eu prefiro um trecho, né? Vai me dar mais trabalho, vou ter que sair catando o trecho do vídeo, editar, para publicar e tal, mas enfim. Não é uma promessa que eu vou colocar, mas eu vou poder ter um dado aí, né? A partir de vocês, você prefere que post, porque no Instagram eu não consigo
colocar na legenda o link para você ir até o vídeo, certo? E eu não tô querendo trocar muito o link que tem no perfil, porque no perfil tem o link para o e-book. É o inglês em e-book. É o e-book que tá muito legal. Quem foi que já viu o e-book aí? Se você já viu o e-book, coloca eu. Ou coloca me, M-E. Se você já viu o e-book, coloca me. O e-book basicamente tem o conteúdo do tema. Tem toda a explicação. No e-book só não tem os vídeos. O bom do e-book é porque no Instagram o tamanho é meio limitado, né? A imagem tem que ter um tamanho meio padrão, mas aí você vai poder imprimir do tamanho que você quiser, ou esticar a imagem, vai poder fazer flashcards, vai poder fazer cartõezinhos, enfim. Então, a Lili está dizendo uma pergunta: qual o tempo mínimo para uma pessoa desenvolver fluência no inglês? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos fazer o seguinte: vou só molhar um pouquinho a garganta. Tô com água aqui ao lado, que já tô começando a sentir aqui a garganta. E enquanto eu dou esse golinho, se você também tiver uma pergunta, escreve aí a tua pergunta agora, tá ok? Escreve a tua pergunta agora que eu vou só dar um golinho, eu vou responder essa pergunta aqui da Lili e vou responder a tua também. Pior que não dá nem pra deixar. Ah, já sei. Vou pegar minha canequinha aqui. Pegar a canequinha do Mickey. Em inglês a gente chama Mickey. E um momentinho só, tá bom? Só esse tempinho aqui que o microfone vai estar aqui. Mas aí você escreve a sua pergunta, tá bom? Todo mundo que tiver uma pergunta ou algum comentário, aproveita agora para escrever. Eu dou um gole d'água e vou começar a fazer as respostas para as suas perguntas. Ficou ótimo assim, caramba. Eu devia ter testado isso assim antes. Caramba, acabei de ver um modelo perfeito aqui pra fazer as lives. Normalmente eu fazia na sala de aula, agora eu tô fazendo aqui na sala de estar. Bem, eu vou começar. Eu vou começar com a resposta que ninguém gosta. Eu vou tapar um pouquinho aqui porque fica mais fácil de falar. Talvez você não veja a minha boca, mas falei veja, viu? Eu vou começar pela resposta que ninguém quer ouvir, mas eu vou dizer logo em seguida uma resposta mais tangível, uma coisa que já é melhor de se ouvir. Seguinte, em primeiro lugar, que fluência é uma coisa muito relativa, né? Porque fluência é como algo flui, ok? Então, eu acabei de tomar um pouco de água. A água que saiu da garganta, da garrafa, ela fluiu até minha garganta e continua fluindo pelo meu corpo junto com outros fluidos. Esses fluidos estão fluindo por mim agora. Eu também não sou muito fã de anatomia não, como essa da agonia, essas coisas, mas enfim. Outra coisa que é um pouco relativa, ainda não tá na parte boa não, tá bom? É que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa dedica mais tempo também. E assim, hoje eu tô começando a medir os desempenhos por hora. Então tem gente que diz assim: será que em 6 meses eu consigo ficar fluente? Mas aí a minha pergunta para a pessoa é: e
quantas horas por dia você vai estar estudando durante esses 6 meses? Porque um ano para eu ficar fluente, sem necessariamente eu me dedicar diariamente, para mim já é um lucro muito grande, né? Agora, é o seguinte, eu já comprovei, continuo comprovando que para você desenvolver uma nova habilidade, você precisa de 20 horas. 20 horas focadas, certo? O André tá mandando um coraçãozinho. Hello, André. Finge que é um coração aqui também. O André tá aplaudindo agora. Agora eu posso aplaudir. Muito bom. Então, vê bem. Primeiro, você tem, antes de chegar na fluência, tem que pensar mais ou menos como tá o teu nível de inglês e tal. Se você já tá compreendendo um pouco, você já consegue ler, escrever, falar, ouvir em algum nível. Pode ser que você ouça e a pessoa precise falar devagar para você entender. Pode ser que você leia, mas ainda meio que traduzindo. Pode ser que você demore muito para poder falar algo, porque você tem que elaborar e tal. E para escrever também, porque você fica naquela de acabar escrevendo em português, depois passando. Então, são processos, né? A Marília, hello Marília, bem-vinda aí. O André tá dizendo, o melhor. Eita, eu virei o Dolly, né? O melhor. Hello Marília. Marília tá dizendo, I miss you. I miss you more, Marília. A ótima pergunta, Lili. A Lili tá dizendo 20 horas ininterruptas. Pronto, agora presta atenção. Pega papel e lápis. Pega lápis, caneta, giz, gesso. Não sei, pega alguma coisa para anotar aí em alguma folhinha, tá bom? Que foi uma ótima pergunta essa. E que normalmente quando eu vou explicar eu já digo logo a resposta para essa pergunta. Vamos lá. E a gente ainda vai responder melhor a parte da fluência, tá certo? Pois bem, se eu me concentrar 20 horas ininterruptas em algo, eu posso pensar que eu estou progredindo, porque a gente se acostumou a achar que muito esforço em uma coisa era uma coisa produtiva, você tinha que fazer isso. Não, eu estou estudando por 24. Se alguém chega para mim, Cleidson, eu vi a sua teoria de que você pode aprender inglês em 24 horas e eu estou estudando inglês durante 24 horas seguidas aqui ininterruptas e não estou falando inglês. E aí? Aí eu, por isso. Por isso que você não tá, porque vamos lá. A atenção da gente, ela precisa de um reabastecimento, ok? O bom da Marília tá aí é porque ela é psicóloga, então ela vai poder me ajudar nisso. Quando eu passo mais de 1 hora numa atividade, pode ser que o meu corpo ele esteja ali, mas se eu não estiver num estado de flow, que é um estado de fluxo, se eu não tiver num certo transe hipnótico, eu provavelmente vou perder uma parte. Pode ser, você já vê aquela coisa, você tá lendo, só que de repente você volta tudinho porque você leu um monte de página e não lembra o que é que você tinha visto. É basicamente isso. Então, o que eu sugiro é o seguinte: a cada meia hora é bom você dar uma respirada, ou seja, você beber um golinho d'água e tal, mas aí o que eu diria para você fazer com mais eficácia é o seguinte: eu vou falar um método logo em seguida para ajudar com isso, tá certo? Se você estuda 1 hora e sai 10 minutinhos, mas não
não é muito tempo não, tá bom? Porque pode ser que você acabe se acomodando. O André tá fazendo a pergunta, logo mais eu respondo essa pergunta, tá bom, André? Eu resolvo, por exemplo, vou começar a estudar às 8 da manhã. Pronto. Eu tento colocar, sei lá, um alarme para as 9. Aí eu fico. Eu vou tentar aproveitar ao máximo aqui essa hora, porque daqui a pouco o alarme vai tocar. De primeiro você pode ficar meio ansioso, eita o alarme. Mas depois você vai entrar num estado assim, que se você realmente se concentrar só nisso, aí eu vou dizer as etapas, tá bom? Mas antes de entrar nas etapas, você estabeleceu aquele tempinho? Pronto. Aí, 1 hora, vai esticar as pernas. Se você não tiver nada para fazer, dá uma voltinha pela casa. Uma coisa que ajuda muito a trabalhar a mente ou desopilar. Pega uma bolinha, sabe? Tenta ir batendo a bolinha contra a parede. Você pode... Eu não sugiro algum vídeo no YouTube de 10 minutos consumindo conteúdo. Então, vai no banheiro, faz alguma coisa, vai se ocupar, vai dar a ração do teu cachorro, não sei. Aí, após isso, você volta e faz a mesma coisa. Então, se você fizer isso, então você vai conseguir um você vai conseguir um resultado bem melhor. Agora, eu não recomendaria você fazer isso no mesmo dia. Eu recomendaria, por exemplo, você pegar um turno da manhã, da tarde ou da noite e fazer isso durante esse turno, ou você pegar os 3 turnos e fazer de forma alternada. Como assim? Se eu na segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira eu começo às 8 da manhã. Vou fazer uma lição aí. E aí eu paro às 9. Aí entre as 9 e as 10 eu faço uma pausa. E às 10 eu retomo. Então você pode fazer isso, né? Então você faz 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite. Quanto tempo tem? 6. Aí, no dia seguinte, mais 6. 12 horas. No dia seguinte, mais 6. Aí, fica fácil de você alcançar as 20 horas. E o que o método indica é o seguinte, que primeiro, a primeira coisa é você saber exatamente qual habilidade você está querendo desenvolver, tá bom? Então, você primeiro, aí começa a anotar, tá na hora de anotar. Número 1, escreve aí, número 1, definir exatamente o que você vai querer aprender. Ah, eu quero aprender inglês. Olha, aprender inglês não é uma meta muito tangível, não é uma coisa muito concreta, porque aprender inglês, você pode aprender qualquer coisa em inglês, né? Você pode aprender física quântica, você pode aprender jogo online, enfim. Você tem que definir o que você vai querer desenvolver, certo? Então, eu quero aprender a me apresentar, quero aprender o alfabeto, o inglês, enfim. Você vai definir o que você vai querer. Número 1. O André já tá ali anotando. Número 1. Definir exatamente o que você quer, certo? Então, digamos, eu quero poder fazer uma entrevista em inglês, uma entrevista de emprego em inglês. Pronto. Aí eu quero poder fazer uma entrevista de emprego em inglês. Aí, dentro de entrevista de emprego em inglês, existem vários outros pedacinhos que podem ser feitos de um em um. Então, esses pedacinhos podem justamente ser divididos nas horas que você vai poder fazer. Então, primeiro, você tem que escolher exatamente o que você vai querer fazer, certo? O ponto que você vai querer desenvolver.
Em seguida, você começa a quebrar em metas menores, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer entrevista em inglês. Uma entrevista em inglês para emprego, o que é que envolve uma entrevista de emprego? Eu vou ter que chegar, eu vou ter que dar os meus dados pessoais, então primeiro, certo? A primeira etapa, dentro da etapa de entrevista de emprego, é eu poder me apresentar. Tenho que fazer os meus dados pessoais, tenho que dizer meu nome completo, de onde eu sou, a minha idade, certo? E por aí vai. Pronto. Então, eu comecei aqui. Massa. Depois, eu vou estudar. Outra coisa, você tem que definir exatamente o que você quer. Quebrar em pedaços menores. É o ponto 2. O terceiro é você estudar o suficiente para se autocorrigir. Ou seja, não é para ficar especialista. Porque se for para ficar especialista, você vai passar vários anos nesse assunto apenas. Não. Se o seu objetivo agora não é ser especialista, é chegar na fluência, então você vai aprender o suficiente para se autocorrigir. Ou seja, I have 33 years. Eu acho que não é 33. Eu sou 30. I am 33 years old. Pronto. Quando você chegou nessa conclusão assim que você está se autocorrigindo, passa para a próxima. A próxima pode ser formação, né? Você vai dizer a escola que você fez, a faculdade, se você pretende fazer um mestrado, um doutorado, qual é o seu plano de carreira, por aí vai. Então, primeiro, definir exatamente o que você quer. Segundo, quebrar em pedacinhos menores e dedicar atenção exclusiva a cada pedacinho, certo? Depois, você vai ter que se dedicar ali a aprender só o suficiente para se autocorrigir. E aí, o último passo é você dedicar no mínimo 20 horas. É isso. A minha sugestão não é você fazer as 20 horas de uma vez. A minha sugestão é você fazer de hora em hora, que não precisa ser no mesmo dia. Se você, presta atenção, se você dedica 1 hora por dia, só de segunda a sexta-feira, você cumpre as 20 horas. Agora, começou fevereiro, pronto. Meta, resolução de fevereiro. Então, segunda-feira, 1 hora. Terça, 1 hora. Quarta, 1 hora. Quinta, 1 hora. Sexta, 1 hora. Pronto. Naquela semana foram 5 horas. Se um mês tem 4 semanas, tadã! Em um mês, dedicando apenas 1 hora por dia, você já começou a desenvolver essa tua habilidade, certo? Aí vem a questão da fluência. Se você consegue passar as 20 primeiras horas se dedicando a realmente aprender aquilo o suficiente, tipo, você consegue desenrolar, entendeu? Você não é mestre naquilo, você não é especialista, você não é um expert, você não é um consagrado, não é um mito naquilo ali. Mas você já sabe usar, ok? Aí você vai poder começar a procurar contexto para aquilo, usar, vai poder procurar simulados, simulações e a fluência. A gente fala muito da fluência no falar e ouvir, né? Então, procurar ou filmes, ou séries, ou áudios, podcasts, que hoje está cada vez mais fácil. Você pode ver vídeos no YouTube que falem sobre aquilo e ver se você consegue compreender. Você pode ver se tem alguém com quem você possa se comunicar que vai fazer as perguntas de alguém que vai fazer uma entrevista com você e que você possa responder as perguntas da pessoa e tal. Então, vamos lá. Fluência,
é como algo flui, ok? Então, por exemplo, eu comecei a live dizendo que eu tô com um problema muito grande com a internet. Porém, depois de alguns acostos que a gente deu, assim, essa live aqui tá fluindo, ok? Graças a Deus não caiu. Se essa live está fluindo, ok? Então, eu poderia dizer que eu vou estar fluente quando eu conseguir fluir nessa live. Quando não quer dizer que você vai saber o inglês perfeito. Não quer dizer que você vai saber cada palavra. Você não, falar fluente não quer dizer você saber o que significa cada palavra em inglês. Eu não sei o que significa cada palavra em português. Eu não sei, eu não conheço todas as palavras em português. Porém, eu sou fluente em inglês. Não quer dizer que eu conheço todas as palavras, mas eu consigo manter uma conversa. Eu consigo, olha, o que eu não compreendo, eu consigo perguntar. Sorry, I don't understand. Repeat, please. Então, não quer dizer que você tem que entender tudo. Não quer dizer que você tem que entender tudo. Ah, Lili disse que tá abafado. Não quer dizer que você tem que entender tudo. Você simplesmente tem que aprender o suficiente para se autocorrigir. Ou seja, sorry, I don't understand. How do you spell? Como se soletra? Então, com isso, você é aquela coisa. Você vai calibrando e assim você vai ficando fluente, né? Então, a sua fluência não é pelo quanto de vocabulário você tem, não. A fluência é o quão fácil a tua conversa ou o teu entendimento está fluindo. Tcharam! Certo? E é daí que eu me baseio no treinamento em inglês em 24 horas a partir do zero, ok? A Lili está dizendo, ficou ótimo agora. Se você ainda não participou do meu treinamento gratuito, ó, esse é um treinamento, é porque eu tenho um curso que a pessoa faz o curso mesmo, que é inglês do zero em 24 horas. Esse é um curso com certificado, com acompanhamento individual, personalizado e tal, que qualquer pessoa pode fazer comigo. Porém, eu coloquei no YouTube um treinamento que é ensinando você como que você pode fazer isso sozinho, ok? Que é a Lili tá dizendo, gostei muito das explicações, que bom, Lili. Então, vê bem, eu fiz um treinamento completo no YouTube sobre como você consegue aprender inglês em 24 horas a partir do mais absoluto zero. Como você pode fazer isso sozinha, ok? Então faz o seguinte, ó, vai lá no meu canal, é só procurar Cleiton Barbosa, vai lá no meu canal, ou então procura no próprio YouTube, que é Inglês em 24 horas. Aí vai ter alguns vídeos que é falando inglês em 24 horas e tal. E tem o como falar inglês em 24 horas. Ok? Pronto. Você pode fazer esse treinamento totalmente grátis. Certo? Que é eu dando todos os detalhes de como você vai poder fazer isso sozinha. Ok? Pronto. Então, aí alguém chega pra mim, Cleiton, assim, e é polêmico. Sabe o que é engraçado? É porque é uma coisa polêmica, mas que é comprovada assim. Quando eu digo pra alguém, eu tenho um curso que diz inglês do zero em 24 horas. Você consegue aprender o inglês básico em 24 horas. E é engraçado, às vezes eu fico tentado a mudar a abordagem, porque parece uma coisa tão fantástica, tão fantasiosa, mas é real, porque se você consegue adquirir uma habilidade nova, se você consegue desenrolar algum conhecimento novo em 20 horas, quer dizer que 24 horas é mais do que suficiente, né? Agora, aprender inglês em 24 horas não é aprender
do dia para a noite, nem da noite para o dia. Não, são 24 horas. No meu curso, por exemplo, são 24 lições e a estimativa de cada lição, contando com exercício, é de você gastar no máximo 1 hora com cada lição. É isso. Mas é o seguinte, esse é o meu curso online, né? Que tem o acompanhamento, tem o material que você recebe, acesso à área de membros, tem as videoaulas, tem o MP3 para você baixar e tal. Mas, como eu disse, eu tenho um treinamento gratuito que tem no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, se você... Vamos fazer o seguinte, você que está vendo a live, se você está vendo no Instagram, envia depois para mim inbox dizendo envia o vídeo. Anota aí e para você enviar para mim inbox, envia o vídeo, porque por inbox eu consigo mandar link. Aí você fala assim, envia o vídeo. Aí eu posso te enviar o link para você ir direto pro vídeo, tá certo? O vídeo com a primeira lição aí de como aprender inglês em 24 horas sozinha, tá certo? E grátis. Tranquilo? Pronto. Então, é um bom começo, né? Certo? Se tiver qualquer outra pergunta, pode fazer. Eu vou ler agora a pergunta do André. André, por favor, desculpa aí. Desculpa eu te deixar com um chazinho de cadeira aí. Se mais alguém tem alguma pergunta, pode perguntar agora que eu vou ler a pergunta do André, certo? Massa, André, ó. O André tá perguntando aqui, ó. Como faço? Ali tá dizendo obrigada. Não tem de quê. Como faço para estudar o inglês americano? Fico aleatório estudando pelo YouTube. Não sei como focar e escolher o material certo. Ok, eu vou ter que quebrar essa tua pergunta aqui em algumas partes. Primeiro, ó, como faço para estudar o inglês americano? Você quer saber o inglês especificamente americano, né? Lembrando que o inglês americano não tem tanta diferença. Por exemplo, eu sou do Recife. Se uma pessoa do Rio de Janeiro ou uma pessoa de São Paulo me ouvir, eles conseguem me compreender, mas cada um vai falar de um jeito, né? E vai ter palavras como aqui eu chamo de macaxeira, no Rio chama de aipim, em São Paulo chama de mandioca. Eles ficam brigando entre qual que é o biscoito, qual que é a bolacha, porque tem a mesma coisa, eles chamam de biscoito de bolacha. Já eu do Recife, se for salgado chamam de bolacha e se for doce eu chamo de biscoito, enfim. Então, o inglês, a diferença entre o inglês britânico e o americano é essa. E o inglês americano também tem umas variações regionais, né? O jeito que alguém do Texas fala é um pouco diferente do jeito que alguém de Nova York fala, né? Que é um pouco diferente do jeito que alguém da Flórida fala, certo? Bem, eu diria para você realmente procurar materiais que sejam produzidos nos Estados Unidos de preferência. Aí vem a segunda parte, que é fico aleatório estudando pelo YouTube. Ou seja, imagina que você está procurando tipo inglês americano, aí tudo que vier você está tentando consumir, né? Não sei como focar, escolher o material certo. Pois é, para você aprender uma coisa, o ideal é que você, para ter uma noção de progresso, o ideal é você ter, né, tipo, começo, meio e fim, entre aspas, né? Porque o estudo da gente nunca tem fim. Essa é a má notícia. Tipo, quando você aprende a coisa em 24 horas ou em 20 horas, como a teoria original, você aprendeu, mas não quer dizer que você acabou. E você não aprendeu tudo. Isso aí é porque você já está desenrolado. O nome dessa teoria é as primeiras 20 horas. Então são suas primeiras 20 horas, porque tem o resto da vida para estudar. Agora, quando você consegue ter uma linha de raciocínio, né, ter um fio condutor,
aí fica mais fácil de ver o caminho que você está trilhando, né? Método quer dizer caminho. Então, quando você tem um bom método, ou no mínimo um método claro, fica mais fácil de você saber que você está avançando, você tem uma noção de progresso e tal. Nesse curso que eu falei, existe uma história que acontece a cada lição, que você consegue pegar um fio condutor e ter essa noção de progresso, né? Que você sai de uma parte para outra. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha. Ó, presta atenção. Presta atenção que essa dica aqui é uma dica de como você vai poder hackear o meu sistema, tá bom? Eu vou poder te passar na página que fala sobre o curso. Então, na página vai dizer tintim por tintim todos os assuntos que vai ter no meu curso. Ah, e o que é que você faz? Compra. Olha, se você quiser, vai ser ótimo para mim e para você. Porém, você não precisa comprar o curso para você procurar, pesquisar os assuntos que tem ali, entendeu? Ali já está na ordem. Está numa ordem que eu acredito que seja uma ordem. Eu sigo a ordem mais ou menos da pirâmide de Maslow, né? Que tem a base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, que é alimento, descanso. Tem o próximo nível da pirâmide, que é segurança, você ter um lar, você ter uma casa, ter roupa, essas coisas. Aí depois então você vai ver lá, por exemplo, que eu coloco como começo você saber se comunicar com as pessoas, saber se apresentar, dizer seu nome, o que faz da vida, essas coisas. Em seguida, né, para você não ter fome, aí você aprender as refeições, café da manhã, almoço, jantar, lanche, como que você diz, por exemplo, eu quero feijão, arroz e bife, em inglês, né? Então, essas coisinhas, aí depois a parte de alimentação e tal. E por aí vai. Galgando, vai lá, dá um Ctrl C e um Ctrl V, tá bom? Vai lá. Se você quiser o link exato, então fala comigo inbox, que eu vou enviar o link. Aí você vê lá os detalhes. Tem lá módulo 1, módulo 2, módulo 3. Aí é só você jogar no Google e pesquisar. É só seguir, começa pelo começo, é como em Alice no País das Maravilhas, quando ela estava na dúvida de como contar uma história. Aí o rei disse: você faz o seguinte, você começa pelo princípio e continua. Aí quando chegar no final você para. Certo? Beleza? Inclusive, se você quiser conhecer o material, é o seguinte, esse curso que eu falei, se qualquer pessoa quiser experimentar o curso, você pode experimentar, que se você não quiser ficar, aí a gente devolve teu dinheiro, tá bom? A Tati tá por aqui, o John também. Bom, gente, eu não vou poder ficar por muito tempo, como eu falei, mas qualquer coisa você pode deixar as perguntas ou em alguma das fotos do Instagram, ou você pode deixar a pergunta inbox. Pode deixar as perguntas inbox para mim, porque se você me permitir, aí eu vou compartilhar a resposta junto com a tua pergunta. Vai estar lá a tua pergunta e eu respondendo, tá certo? Ou então posso fazer uma live aqui respondendo a tua pergunta ou um vídeo pro YouTube. Tranquilo? Se você tá vendo isso aqui no YouTube, olha lá na descrição desse vídeo que tem um link para o Instagram do meu clube do inglês para você participar da próxima live ao vivo. Vou participar da próxima live ao vivo, ó, que redundância. Ok? Valeuzão. Foi muito bom estar com você. Qualquer coisa que eu tenho que ir agora, mas qualquer coisa, deixa tua pergunta em box. Se você está vendo no YouTube, pode deixar tua pergunta nos comentários. Ok? Thank you very much e see you. Bye bye.